Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje vamos dar início a mais um ciclo de palestras. Iremos dar início às 18h40, que a gente dá uns 10 minutos de tolerância, para que todos cheguem, não fique sempre entrando pessoas e todo mundo acompanhe desde o início a apresentação. Aí, então, a gente pede que aguardem uns 10 minutos e às 18h40 daremos início à apresentação do Marcelo. Certo.
E aí, pessoal, muito quente por aí, não? Demais, demais. Calorzão tá brabo, hein? E aí, meu amigo Ellison? Como é que tá, meu amigo? Bom ou não? Ah, bom, tranquilo. Boa noite, gente. Boa noite. Como estão vocês? Espero que todos bem, cheio de saúde, se cuidando direitinho. Já são as 18h40, então nós vamos começar. Dando continuidade a mais um ciclo de palestras, né, dessa semana, desse mês, na verdade, que o DA está proporcionando. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o DA, que é um DA relativamente novo, tem 2 anos de funcionamento, é o Diretório Acadêmico de Agronomia Rio Grande Francisco, e nós somos da coordenação de evento. Eu e a Maricelma somos assessoras e Lucas é o coordenador. Para quem não me conhece, eu sou Tainá Schofield, estudante da UFOB do último período do curso de agronomia. Hoje a palestra será com o Marcelo, a Maricelma vai falar um pouco dele para vocês. Eu vou passar alguns recados sobre a questão das perguntas. Quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode fazer via chat ou ao final da palestra podem abrir os seus microfones para falar, fiquem à vontade. Pedimos também que vocês desliguem os microfones, a câmera é opcional ficar desligada ou não, mas para o melhor entendimento do que o Marcelo vai falar, a gente pede que vocês permaneçam com os microfones desligados. Sobre os certificados, o link vai ser enviado via chat para vocês para preencherem com os dados durante a palestra. E a Maricelma vai falar um pouquinho com vocês agora.
Boa noite, pessoal. Como a Tainá já disse aí, eu sou a Mariselma, graduando no 9º período do curso de agronomia da UFOB, e também faço parte do diretório acadêmico também como assessora. E hoje eu e a Tainá seremos as mediadoras desse evento, dessa palestra. Bom, hoje, como sabemos, né, teremos o tema Cultura do Girassol, plantio à colheita, e teremos o palestrante, o técnico em agroecologia e engenheiro agrônomo, o Marcelo Marquezini, que atua em desenvolvimento comercial da NUCED, a Atlântica Sementes. Seja bem-vindo, Marcelo. Desde já, a gente agradece por ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje, passando um pouco aí de seus conhecimentos desse assunto tão vasto, que é desde o plantio à colheita de uma cultura tão interessante como o girassol. E é isso, boa apresentação. Tainá já deu os recados, qualquer coisa, estamos aqui. Ok, muito boa noite a todos. Muito obrigado, Mariselma, o convite, Lucas, Tainá. Vamos começar então. Compartilhar aqui a tela. Segundo o Facebook. Estão vendo certinho a tela? Sim, Marcelo, tudo certo. Ok, então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre o girassol, do plantio à colheita aí. A gente vai tentar passar um pouquinho do conhecimento que a gente tem sobre essa cultura. São alguns anos de trabalho com ela, mais de 4 anos já. Desde a faculdade até agora, a parte comercial que eu estou trabalhando. Então a gente vamos aí conversando um pouco, se tiver dúvida aí, pode me perguntar ao final, né? A gente vai tentar responder todo mundo. Bom, primeiro, quem sou eu? Meu nome é Marcelo José Marquezini, para quem é mais fácil lembrar da Bruna Marquezini, né? Então, Marcelo Marquezini, sou engenheiro agrônomo, formado pelo IFMT em 2019, né? Então, vou fazer um pouco mais de 1 ano e meio aí que eu fiz minha colação de grau. Na verdade, eu terminei o curso com 4 anos e meio, né? Em vez de 5, que é o normal. Então, eu fiquei um semestre só esperando a colação. E fiz o técnico em agroecologia pelo IFLO, lá em Rondônia. Hoje eu sou desenvolvimento técnico comercial da NUCID aqui para todo o estado de Mato Grosso e atendo em Rondônia. E eu deixei aqui 2 artigos que publiquei durante a época da faculdade sobre o girassol, né, que são performance de híbridos cultivados aqui em Campo Novo do Parecis, onde eu resido, né, tenho 25 anos, casado, né, então a gente tem trabalhado aí há um pouco mais de 4 anos com a cultura. Então, são 2 artigos que quem quiser ler depois, vou deixar os links disponíveis. Posso mandar a apresentação, então, tá ok? Então, vamos lá. Vamos começar um pouquinho entendendo a história do girassol, o histórico da cultura. Ela tem sua origem aí na América do Norte, então, e veio para o Brasil, né? Começou ali o plantio em São Paulo, não deu muito certo, desceu um pouco para o sul e depois subiu aqui para o Chapadão do Mato Grosso. Então, hoje tem os seus principais produtores é Mato Grosso e Goiás, né? Então, a gente vai mostrar também alguns dados mais à frente. O nome científico é Lianthus annus, né, do girassol, pertence à família Asteraceae e é uma Eudicotyledônea anual, cultivada aí principalmente em segunda safra. Hoje a gente tem girassol rodando também já na terceira safra, que é na região de Primavera do Leste, que é um nicho de mercado, que é o girassol confiteiro, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Durante os principais usos do girassol, questão de alimentação humana e animal. Parte animal, a gente tem a parte de farelo, né? Alimentação humana, os óleos, shampoos, enfim, a gente se aproveita quase tudo do girassol. A gente pode observar, utilizar as hastes para fazer aí um isolamento térmico. Enfim, o girassol tem múltiplos usos. O óleo de girassol é um óleo muito rico, né? Então, um dos óleos mais especiais aí que a gente tem no mercado. A silagem ainda é pouco feita para o girassol, mas é uma silagem de alta qualidade, possui um alto teor de óleo, então a gente tem que tomar também um pouquinho de qualidade, de cuidado na utilização dela, né? Ornamentação, que a gente tem vários tipos de girassol, não só esse
mais comum, que é o amarelo que a gente conhece, então o girassol vermelho, enfim. E o girassol a gente tem para tirar fotos. Aqui está um exemplo meu e da minha esposa, que a gente tirou essa safra agora, essa foto. Então, é só um exemplo de como o girassol aí vem sendo utilizado. As lavouras de girassol ficam cheias de gente para tirar foto aqui na época que tem flor. Então, é mais uma atração turística também as lavouras aqui da região. Bom, entrando um pouco na parte mais técnica, as características dos girassóis. É uma planta com alta adaptabilidade, né? Então, assim, ela se adapta bem a diversas condições climáticas, e por isso que a gente não tem, talvez, tantos híbridos presentes no mercado. E o híbrido se adapta tanto aqui ao Mato Grosso, quanto ao Rio Grande do Sul, né, quanto a Goiás. Então, assim, se é mais seco, ela se adapta, se tem um pouco mais de chuva, ela se adapta. Lógico que a gente tem algumas condições de manejo, com mais chuva, com menos chuva. Então, mas é uma planta que bem rústica, que se adapta bem às condições, né? E hoje é uma das mais rústicas que a gente tem de segunda safra no mercado. É importante na ciclagem de nutrientes, talvez hoje a planta que mais cicla potássio por tonelada de grão, né, que ela produz. Então, é altamente cicladora de potássio, tá ok? A gente já vai ver o sistema radicular dela, que é bem imponente. Uma menor incidência de pragas e doenças, né? Até porque foge daquela questão soja-milho, que é uma das realidades aqui do Cerrado, né? Da região centro-oeste, que é onde a gente tem um maior número de cultivos do girassol. E a gente sai dessa questão. E sai de uma gramínea do milho, vem para o girassol, né? Então a gente faz essa rotação de culturas. E a questão de redução de nematóides, ela tem um fator de reprodução abaixo de 1 para pratilencos. Então, em áreas com característica de presença de pratilencos, a recomendação é a utilização do girassol em frente a outras culturas, né? Só aqui fazendo um panorama mundial, né, de produção de girassol, a gente observa aqui, ó, essa região é uma das regiões mais produtoras aí. Então o Brasil hoje não representa tanto com relação à cultura do girassol a nível mundial. A gente não entra nem no top 10 hoje de produção de girassol, né? O principal aí, Rússia e Ucrânia, são as duas principais produtoras mundiais, e a gente tem uma grande produção de óleo e de consumo de óleo também nessas regiões. A Ucrânia hoje talvez seja a principal importadora de farelo, né? E com relação ao panorama no Brasil, a gente tem os principais produtores aqui, como eu mencionei aqui para a safra 19, foi Mato Grosso e Goiás. Minas Gerais e Rio Grande do Sul tem uma coisinha, né, no nicho de mercado, mas muito em função das indústrias de esmaga, de girassol, Mato Grosso e Goiás tem se destacado nessa produção. Em Goiás temos a Caramuru, aqui no Mato Grosso a questão da Parecis, né? E alguns outros nichos de mercado, que é a parte de pássaro, a parte de confiteiro. Só um panorama aqui do Mato Grosso, Goiás e Minas, essa safra 2020, chegamos aí aos 25 mil hectares. Aqui a gente não tinha ainda contabilizado a terceira safra, que foi dar mais ou menos uns 2 mil hectares. Então a gente chega aí aos 27 mil hectares cultivados no Mato Grosso. Muito aquém daquilo que a gente tinha como expectativa, né? O girassol vem em queda hoje da área cultivada, tá perdendo muito aí a área para a relação de outras culturas, do milho, por exemplo. Então, a gente tinha uma projeção aí para 40 mil hectares de Mato Grosso e 30 mil hectares Goiás, mas nos confirmou esse cenário, essa safra 2020. A gente vem com previsões de redução de área para a safra 2021, mas dependendo da chuva, a gente pode ter aí uma janela de plantio maior para o girassol e menor do milho. Então, a gente está aguardando um pouquinho essa questão de chuva. Bom, pessoal, a gente vai falar aqui agora da morfologia do girassol, né, como que é a planta, que é uma planta inteira de girassol, a gente está observando. Tá? Então, aqui, como eu falei, é o sistema radicular,
né, na cultura do girassol. Apresenta raízes fasciculadas e um sistema pivotante muito agressivo. Então, por isso que ele tem essa questão da ciclagem de nutrientes muito forte e essa ampla adaptabilidade, né? Em regiões secas, quando falta água, a questão de déficit hídrico, ele consegue aí se manter retirando a água aí das camadas mais profundas. Essa foto aqui eu retirei na semana passada, lá em Primavera do Leste, um girassol irrigado, pivô, né? Observe a quantidade de raiz. Se vocês observar, aqui, ó, a raiz pivotante está bem aqui, ó. É uma raiz que encontrou, então, um impedimento físico e o solo provavelmente deve ter um pé de grade e a raiz pivotante não ficou muito profunda. Também por ser uma característica de área de pivô, que se recebe água aí sempre, né? Então, a raiz acaba não se desenvolvendo a questão em profundidade. Mas a gente observa aí a agressividade da raiz do girassol e uma das coisas que alguns produtores têm utilizado, não é muito frequente, é utilizar o girassol no mix de cobertura. Como ele tem essa raiz agressiva, ele pode ser utilizado para descompactador de solo, né? Então, ele entra como ciclador nesse mix, ciclador de potássio e de uns outros nutrientes, descompactação de solo, né? E redução de nematóides. Aqui a gente fala do caule, o caule é eretro, né? Pubescente. Geralmente as plantas estão aí de 1,80 a 2 metros, né? Ele é uma planta que não fica aí muito alta, e a gente tem uma redução de altura também na hora que o capítulo começa a encher o grão. E a gente observa também essa presença desses pelos, da pilosidade aqui no caule, né? Que é bem característica do girassol. É um caule bastante aquoso, diferente aí de outras plantas. Se abrir um caule de girassol e um caule de milho, você vai observar que o girassol deve ter mais ou menos uns 90% a mais presença de água do que o milho. Então, isso faz também que ele resista à questão do déficit hídrico. Aqui, pessoal, a gente tem a questão do capítulo, que é a flor do girassol, que é aquela parte bonita que a gente vê. Muita gente acha que essa parte amarela, essas pétalas mais amarelas aqui são as flores. Não são flores, tá? Essas aí são folhas modificadas, que é só mesmo para chamar a atenção dos polinizadores. Essas flores estão aqui, ó. Então, aqui são as flores hermafroditas. Então, são elas que dão origem aos grãos, né, do girassol. Então, aqui a gente, é como se fosse uma flor falsa. E aqui as flores verdadeiras. Falar um pouquinho de grão, a gente tem aqui o confiteiro, como eu falei para vocês, o grão rajado e grão negro. Vamos lá. O confiteiro é um grão relativamente maior, é um grão aí de 12 milímetros, mais ou menos, 12 a 15 milímetros, enquanto o grão rajado negro fica aí de 4 a 6 milímetros. E as principais utilizações do confeiteiro, a questão de confeitaria mesmo, e alimentação de pássaro. O girassol de grão rajado, ele está presente também. Ele tem duas situações. Ele pode ser utilizado para a indústria de óleo e para alimentação de pássaro. Então, o grão rajado, aí, característica dele servir para dupla aptidão, né? E o grão negro vem aí principalmente para a indústria de óleo. Alguma coisa vai para o nicho de isca para rato, né? Para fazer aí, vocês vão encontrar no mercado algumas iscas aí para rato. O pessoal faz o tratamento dela com para matar o rato e utiliza aí o grão negro do girassol. Mas são dois tipos de grão que apresentam mais de 40% de teor de óleo, né? E a gente pode ter aí o girassol autoleico ou o girassol linoleico ou convencional. Os autoleicos, eles apresentam a característica de ter o grão de ácidos gráficos oleico acima de 80% e a parte de ácidos gráficos linoleico abaixo de 20%. Enquanto os linoleico é o contrário dessa relação. Eu vou ter muito mais ácido linoleico do que o oleico, ok?
Hoje a indústria remunera muito mais a parte oleica do que o linoleico, né? Mas essa questão é somente porque a questão do uso... o girassol, o óleo de girassol que a gente encontra na gôndola é o girassol linoleico convencional, que é mais barato de produzir. Já a questão do ácido oleico, do óleo alto-oleico, é utilizado nas indústrias, né, porque é um óleo que rancifica menos. Eu consigo fritar 10 vezes mais o óleo alto-oleico do que o linoleico convencional, ok? Então, aqui a gente faz um recorte aí do que é o estágio do girassol, a parte de fenologia, né? Então, a gente tinha aqui a parte de semente, a parte que vai ser o plantio. Então, a gente tem emergência aí, né, das plântulas. O estágio vegetativo vai até aqui, até a emissão do botão floral. E como que eu faço a classificação aí do vegetativo? É pelo par número de folhas. Então, se eu tenho 4 folhas, eu estou em V4, ok? 4 par de folhas verdadeiras. E aí, a partir que eu tenho a emissão aqui do botão floral, eu inicio o reprodutivo, que vai de R1 a R9. Já a gente vai ver certinho aqui essas características. Então, cheguei lá em R1, R2, eu tenho R3, tá? Que é quando começa esse alongamento aqui da última folha para o botão floral, né? Então, aqui eu tenho o R3. No R3, quando eu vejo ele por cima, eu começo a querer ver o centro amarelo. No R4, eu já vejo praticamente aí todo o centro amarelo aberto. Em R5, as flores falsas amarelas aí estão totalmente abertas. E aí, dentro de R5, eu tenho uma classificação de R5.1 a R5.9. O que é essa classificação? Vocês observam aqui em R5.5, o girassol tem uma característica de polinização de fora para dentro. Então, assim, ó, como se a gente dividisse essa planta aqui em 10 partes, né, esse capítulo, e aí em cada parte que for polinizando, de fora para dentro, a gente vai tendo essa questão dos estágios. Então, aqui, ó, tem mais ou menos aí, ó, 10% polinizado, eu estou em R5.1. Quando eu chego aqui em R5.9, praticamente todo o grão polinizado. Então, eu já passo aí para a questão de enchimento de grão em R6, né? Que aí é a fase entre R6 e R7, que é a fase de enchimento de grão, que é uma das fases mais críticas do girassol. A gente precisa tomar cuidado aí, né? Com a questão de presença de lagartas e outros insetos. A gente fala em R8, ele já começa a virar o capítulo, apresenta essa parte debaixo do capítulo já amarelada. Em R9, ele atingiu a maturidade fisiológica ali, já com 30% de umidade. E a partir daí, a gente só vai esperar a colheita, né? E vai para as indústrias abaixo de 11%. Como uma concentração muito grande de óleo, a gente não pode colher ele meio úmido. Então, aqui a gente vai começar a realmente conhecer um pouco aí do plantio até a colheita. A gente vai começar a falar do planejamento até preparo do solo, semeadura, cultivo, os tratos finitários e realmente chegar aí na colheita. Então, é só um esquema aí para mostrar como que a gente pode ter o sucesso dessa cultura. E é muito importante seguir esses passos. Não que eles vão acontecer realmente como está nesse esquema, mas é só uma forma mais didática da gente entender cada passo e por que cada passo é importante dentro do planejamento de qualquer cultura, não só do girassol. Até na nossa vida, se a gente não se planejar, a gente não consegue ter sucesso, né? Então, eu tenho certeza que cada um de vocês, quando começou a faculdade, fez um planejamento, antes de começar, fez um planejamento de terminar a faculdade, de buscar a área. Durante a faculdade, a gente vai conhecendo o que quer, em qual área seguir, né? Eu achei que nunca ia para a área comercial, e hoje eu estou aqui na área comercial. Sempre trabalhei com pesquisa, né? 4 anos aí na faculdade, mais uns 2, 3 no técnico que eu fiz. Então, eu achei que ia para pesquisa, mas hoje eu estou na parte comercial aí, cuidando do estado de Mato Grosso e Rondônia, e graças a Deus a gente vem tendo bons resultados. Então, no planejamento, a gente senta com o cliente, ou lá na fazenda, se eu sou gerente, sou técnico,
a gente começa a definir alguma coisa. Onde eu vou plantar o girassol? Então, fez o plantio da primeira cultura, que é a soja, geralmente, aqui no Cerrado, né, onde a gente tem uma girassol. E vamos lá, onde eu vou plantar o girassol? Em qual área? Aí eu vou plantar no talhão 10. Então, o talhão 10 tem um histórico de plantas daninhas, tem um histórico de aplicação de herbicida, tem um histórico de textura de área, um histórico de adubação, né, um histórico de doenças, um histórico de culturas que já foi na área. Então, aí eu passo para definir os híbridos. Ah, o solo é um pouco mais arenoso, um pouco mais argiloso. Eu vou plantar um híbrido um pouco mais tardio, porque eu vou ter uma janela de plantio um pouco maior, um híbrido mais rápido. Eu vou definir também quais produtos eu vou utilizar durante o meu ciclo, o meu fungicida, meu inseticida, quais os produtos aí de nutricional vou utilizar. E aí eu vou decidir se eu já vou fazer a minha venda da minha produção já ou não vou. Por exemplo, hoje eu já tenho preço para 2021 a R$100 o saco. Se o produtor quiser fazer o contrato, a gente faz o contrato, 21 a R$100 o saco, ele já tem essa segurança aí. Ou eu vou esperar colher e vou especular o preço lá na frente. Pode ser que eu tenha sucesso, né? Essa safra foi um case de sucesso, produtores que tinham girassol, principalmente o rajado, para entregar, para alimentação de pássaro, ele conseguiu uma remuneração melhor. Mas, geralmente, no mercado de hora, a gente não acontece isso. Geralmente, quem guarda o produto para vender somente quando colher, não tem uma remuneração tão alta quanto os contratos antecipados. E aí eu vou fiz o meu planejamento, chegou a época de plantio, vamos lá. Vou fazer o levantamento das minhas plantas daninhas da área, então, para saber qual o produto que eu vou utilizar, né? Então, para me fazer minha dessecação bem feita e minha aplicação de pré-emergente, porque o girassol, ele é uma cultura muito carente de herbicidas em pós-emergência, principalmente na questão de folha larga. Então, vamos lá, eu plantei a soja, eu colhi, eu tenho que fazer o girassol. Só que a gente sabe que o vazio sanitário, a gente não pode ter plantas de soja na área. Então, eu tenho que, pelo menos, dar ali um pousio na área de 5 a 10 dias, que aquela soja que caiu começa a emergir, começa a germinar, né? Para eu fazer essa dessecação e o pré-emergente pegar ela e ter uma área limpa. Mais para frente eu vou mostrar alguns exemplos, né, que foi feito um planejamento errado, e aí acaba que a gente tem uma perca muito grande na produção. Então, é importante, por mais que você vê que a área colhia soja, tá limpa, Marcelo, mas é importante conhecer o talhão, para conhecer o histórico, a gente fazer pelo menos uma aplicação de pré-emergente, que a gente segure essas folhas largas aí para tal estabelecimento da cultura, né? Então, aqui a semeadura, a gente está sempre acompanhando, tá? A semeadura do girassol, e é importante, muito importante, a gente seguir algumas recomendações na semeadura. Sempre cuidar com a época de plantio, nunca fazer uma época muito cedo. Aqui no Mato Grosso, Goiás, a gente tem aí depois aí do dia 25 de fevereiro, tá ok? São Paulo estende um pouquinho mais a questão do girassol. Então, a gente vem aí as épocas de plantio. Plantei muito cedo, eu vou ter que fazer uma aplicação a mais de fungicida ou não, né? Plantei muito tarde, eu corro risco de ter déficit hídrico, e daí eu tenho uma perca muito grande de produção. A escolha correta do híbrido, então, como eu já falei lá no planejamento, por causa dessa época de plantio. Sempre cuidar com a profundidade de plantio, no máximo 3 centímetros, e a velocidade, para que a gente tenha sementes bem espaçadas uma da outra, ou faça um plantio, vamos dizer assim, quase perfeito. O sucesso da colheita começa no plantio, né? Então, se eu fiz um plantio bem feito, eu já tenho ali 40% da produção assegurada, ou um pouco mais que isso. E tomar cuidado com o tratamento de sementes. A gente viu que alguns produtos que a gente utiliza diminuem demais a germinação. Eu recomendo que não faça tratamento de semente, a não ser que a gente tenha problema com uma das pragas que eu vou mostrar mais à frente, que é o percevejo castanho. Mas, se for fazer tratamento de semente, tem que tomar muito cuidado, tá? Que
nunca deixar o girassol tratado, sempre tratar e plantar, tá? Porque é uma semente muito sensível, então evitar essa questão aí do tratamento de semente, sempre tomar muito cuidado. Então, vamos lá, fiz a semeadura aqui, tá? Alguns exemplos, a gente observa aqui as plantas já emergindo, tá ok? A girassol tem uma emergência não tão igual às outras culturas, então ele vai emergir desigual, mas só tá aqui o exemplo, olha, uma planta bem distribuída, então, e aí, o girassol, olha, aqui, ó, o solo foi um plantio muito úmido, quando eu digo lá, quando a gente cuidava das condições de plantio, um plantio muito úmido, né, acabou fazendo espelhamento aqui, ó, quando a plantadeira passou por disco de corte e não cobriu a semente, mas mesmo assim ela veio, ela germinou, então é sempre importante utilizar semente de alta qualidade, tá ok, no plantio, dessa semeadura. A gente observa, ó, estava muito úmido e deu uma seca ainda por cima, então o solo já está rachando, mas graças a Deus ela está vindo, e aqui, ó, é um girassol bem implantado, lógico, tem algumas falhas aqui, mas é um girassol bem implantado, né? Então, com certeza, a gente vai ter sucesso na lavoura. Só mais uma foto aqui para ilustrar, tá? O plantio de girassol, quando fica bem feito, né? Então, aqui a gente está no estado reprodutivo R2, R1, algumas plantas. Então, tá aí, ó, o plantio, a gente começou lá atrás no planejamento, fez o plantio, e a planta vem bem, vem sadia, verde, não vem faltando chuva. Então, a gente tem uma área bacana, já com certeza, praticamente, aí de colheita de sucesso. Vou falar um pouquinho aí dos tratos culturais, tá? O que a gente deve fazer durante a cultura, lógico que varia de produtor para produtor, estado para estado, empresa para empresa, mas vou falar o que a gente tem visto aí no campo e tem dado certo. É o manejo de plantas daninhas, como eu falei lá no planejamento, é sempre importante uma boa dessecação, geralmente o glifosato com 2,4-D a gente utilizado, ou paraquat ou diquat. A pré-emergência a gente tem feito aí trifluarina, metalacloro, sulfetrazona. O grande problema do girassol, do manejo de plantas daninhas, está na pós-emergência, principalmente de folha larga, né? Quando eu tenho folha estreita, é muito fácil, já que ele é uma folha larga, eu faço aplicação de qualquer produto aí para folha estreita e vai embora, não tenho problema nenhum. Já para folha larga, eu tenho o sulfetrazona, que é o boral, ou o flumexazir, que é o flumizin, eu só posso fazer a aplicação dele até V4, V6 no máximo. E só o produto e água. O que acontece? Está uma fita muito grande nas plantas de girassol, tá? E não tenho um controle 100% ainda das folhas largas. E o sulfetrazona já é um produto, sulfetrazona já é um produto que a gente vem utilizando há mais tempo. Flumexazir, que é o flumizin, é um trabalho mais recente, de 1 ano, 2 anos de safra aí. E a gente buscou esse novo produto, mas ele também causa muito mais fito do que o sulfetrazona, que é o boral, né? Então, está aqui um exemplo, né, de uma dessecação mal feita, um pré-emergente não feito, a gente não conhecia o histórico da área. Então, tá aqui, ó, a gente quase, ó, tem as plantas de girassol, ok? Mas as plantas daninhas estão aqui, ó, picão, amendoim bravo, braquiária, que o produtor jogou para fazer o consórcio. Enfim, eu tenho quase tudo aqui, menos girassol. Então, aqui a gente está afadado ao insucesso, né, dessa lavoura. Olha só, mais uma foto daquela área. A gente quase não consegue ver as plantas de girassóis, né, aqui. Então, é importante a gente estabelecer uma cultura aí já desde o início. Então, é aquilo que eu falei, para qualquer cultura, é sempre importante a gente ter um planejamento bem feito. Então, Marcelo, tem tal planta daninha, X planta daninha, Y planta daninha, e a gente vai posicionar corretamente o herbicida que eu vou utilizar, né? Então, a área começa a evoluir, e aqui a gente observa, né,
E aqui, ó, é uma área que a gente fez aplicação de sulfetrazona, a gente observa aqui, ó, já tem fito nas folhas do girassol e não conseguimos o controle das plantas daninhas, principalmente aqui da Biodes pilosa, né, que é o picão preto. Você pode observar que tem algumas injúrias nessa folha aí de picão, mas que não conseguiu fazer o controle. Então, é sempre bom a gente estar fazendo controle de girassol antes do plantio, na dessecação e na pré-emergência, para a gente ter uma lavoura de sucesso, ok? E aqui a gente pode observar também a planta dupla, não foi sempre, algumas vezes acontece, isso aqui acaba um prejudicando o outro, um sobressai o outro, a gente não tem 2 capítulos que podem entregar o máximo de produtividade, que é diferente aqui dessas 2 plantas, né? Só se a gente tivesse um exemplo aqui de solo bem limpo, né? É aqui um slide aqui que eu peguei aí de fertilização. O que é a exigência nutricional do girassol? É uma planta que não é muito exigente em relação às outras culturas. Quando a gente pega o milho, por exemplo, em segunda safra, a gente está fazendo aí mais de 100 pontos de N, 90 de potássio. Então, cada ponto correspondendo ao quilo do nutriente, né? Então, a gente pega isso aí. O girassol, apesar de ser uma folha larga, não ser uma folha estreita, ele é bastante exigente e responsivo ao nitrogênio. É importante que recomende-se a tubação nitrogenada na base e posteriormente fazer o parcelamento com aplicação aí dela a lanço, né? A gente costuma recomendar o fósforo também aí na base e o potássio junto com o nitrogênio a gente faz depois em pós-emergência do girassol, da cultura, tá? Esses aqui são dados de literatura que a gente tem trabalhado também, mas é sempre importante seguir a análise de solo do produtor, a partir de cada solo, de cada talhão, porque nem sempre essa exigência que eu estou passando para vocês aqui vai ser necessária, porque a gente pode aproveitar o que a gente tem de solo, né? E aí a gente passa aqui para os micronutrientes, que é o principal dele, que não pode faltar de jeito nenhum na cultura do girassol. Lembre-se disso, é o boro. 2 quilos do elemento. 2 quilos do elemento. 1,5 kg a 2 quilos do elemento, não do adubo. Então, se eu tenho um boro 10%, para jogar 2 quilos, aí eu vou ter que jogar pelo menos 20 quilos, né, do produto, por 10% de boro, para mim ter esses 2 quilos durante o ciclo. Ai, Marcelo, o que eu faço? Eu posso jogar de uma vez só? Não, porque a gente sabe que o boro é muito difícil, né? A questão, ele não é distribuído, carreado aí quando ele cai nas folhas, a gente não tem absorção, somente a partir das raízes. Alguns produtos já vêm com tecnologia que dizem que faz esse carreamento aí pela folha, mas o importante é sempre estar parcelando o boro durante todo o ciclo, até porque se eu fiz uma aplicação aí de 2 kg de elementos, deu uma chuva muito pesada, eu estou fazendo terceira safra, que é irrigação de pivô, o meu boro vai lixiviar e eu não vou ter esse aproveitamento aí durante o ciclo da cultura. Então, o girassol também é um girassol responsível à aplicação de hormônios, tinha aquela parte nutricional foliar, então se eu quiser fazer um nitrogênio a mais líquido, em complemento a esses 40, 60 quilos que eu já fiz, eu posso fazer a questão ali do fósforo também, né? Então, manganês, um manganês aí eu posso, um manganês 10%, eu faço de 4 litros por hectare, então 400 gramas aí de manganês, do elemento, né? Então, isso é sempre importante. A cultura responde bem aos incrementos dessa questão nutricional. As principais pragas aqui do girassol, como eu falei, a do percevejo castanho, né? Algumas regiões têm tido alguns problemas, e é uma praga de difícil controle, porque ela está abaixo do solo, e o tratamento de semente deve ser bem feito com relação a ele, né? Ou fazer aplicação via suco aí de alguns produtos, tá? Então, e aqui a gente passa o besouro do capítulo, que é uma praga também bem importante, mas com as aplicações de inseticidas para as outras pragas, ela vem
vem perdendo já essa importância. Então, a gente não vê muito da questão do besouro no capítulo. Mas é uma praga importante aí para o girassol, né? A gente observa aqui, ó, que ele está furando os grãos onde já foi polinizado, então com certeza a gente vai ter muito grande, uma perca muito grande de produtividade, que a gente vai observar ali mais à frente. Então aqui o complexo lagarta, né, tem espodóptera, tem lagarta da maçã, licoverpa, né? Então aqui, ó, a gente observa, a gente vê aqui, ó, essa fase é a fase extremamente crítica que a gente deve observar para estar fazendo o monitoramento correto. Por quê? O produtor sempre, o monitor, o produtor, o consultor, vai lá olhar a minha lâmpada de girassol, só olha as folhas, não olha dentro desse botão floral, e a lagarta da maçã acha que é uma maçã de algodão e ela entra dentro, ela faz um regaço, ele conversa também. A gente observa que ela começa aqui, ó, pequenininho, parece que não tem dano nenhum, aí evolui para esse buraco aqui, e conforme o capítulo vai crescendo, o buraco cresce junto. Eu já vi buraco que consegui enfiar minha mão dentro, então o produtor perdeu praticamente aí 60% do capítulo. Então a gente tem uma diminuição muito grande aí. Então é importante sempre estar monitorando também dentro do botão floral, ok? E aqui é a parte de espodóptera, a parte de lagarta desfolhadora, né? A gente tem, observando aqui essa lavoura, que está bastante picada a folha, bastante lagarta. Então, a folha é uma das partes fotossintetizantes, então, quanto mais folha eu tenho, mais folha sadia, a área foliar, eu consigo ter um maior enchimento de grãos, consequentemente, mais peso de grãos, eu tenho mais produtividade, mais lucratividade. Então, o girassol não é uma cultura que é difícil de controle, tá? De lagartas. A gente observa que, diferente de outras culturas como milho pipoca, que a lagarta se aloja ali no cartucho, a gente tem que usar uns produtos alojantes, fumigantes, para tentar fazer essa lagarta sair. Não, no girassol ela está ali na folha, a gente faz uma aplicação aí de Belt, Prêmio, que são produtos comerciais, ou os vírus específicos aí no mercado, e tem funcionado muito bem, né? Então, é importante estar monitorando também não só o capítulo, mas também as folhas, né? É uma das grandes pragas no girassol, que a gente acha que, é uma lesma, não faz nada, né? Então, tá aqui a lesma, né? Essa foto aqui foi em 2017, ok? E os danos que ela traz hoje aí numa lavoura de girassol é imenso. O principal inimigo da lesma é a formiga, mas a gente tem os tratamentos de semente de soja, de milho, com fipronil, a gente acaba eliminando esse inimigo natural. E como eu venho fazendo sucessivo aumento de palhada sobre o solo, e a lesma fica sobre o solo, sobre essa palhada, né, que ela gosta de estar em lugares úmidos, abaixo de palhada, eu tenho um aumento dessa praga aí na cultura. E aí ela faz o estrago. Não se engane com o nome lesma, gente. Eu já vi áreas aí de uma noite para outra aí ela acabar com 50, 100 hectares e o produtor tem que fazer o replantio. Então ela ataca nos estágios iniciais da cultura, ela corta toda aqui, ó, planta recém-germinada, cortou, acabou. E cortou uma, cortou outra. Aqui ela raspou, ó, somente raspou aqui na base da planta, a planta deitou, também já era, né? Então, o controle dela é relativamente fácil, a gente tem aí um print aí que eu busquei de lesmicidas, né? Então, a recomendação geralmente varia de fabricante a fabricante, mas está em torno de 1 kg desse metaldeído aí por hectare, tá ok? É um produto relativamente barato, comparado ao dano que a praga pode causar na cultura. Então, é melhor eu gastar aí 40, 50 reais por hectare com lesmicida do que eu perder 50, 60 hectares e ter que gastar em mais de 200, 300 reais para replantio, né, de semente. Aqui a gente já vai
para a questão das principais doenças do girassol. A principal doença que você tem que ter em mente, tem que conhecer, tem que saber é essa alternária, né, que é o alternária eleante, né, a gente tem alternárias em outras culturas, mas a principal praga, principal doença do girassol é a alternária, ok? As condições climáticas favoráveis para ela, temperatura alta e acima de 22 graus e alta umidade, né? A gente conhece aí para fungo, né? Então, sabendo que eu tenho alta temperatura e alta umidade, a gente tem desenvolvimento dessa doença. A gente não vai ver ela muito presente até o início do enchimento de grãos ali, mas depois que começa a encher grãos, se eu não fiz um controle preventivo dela, eu realmente vou perder praticamente toda a minha lavoura, porque ela vem e ela atinge folha, ela atinge caule, ela atinge capítulo, e ela realmente tira a produtividade. A densidade populacional, a gente tem que observar bastante, que é um dos fatores que aumenta a incidência dessa praga, porque eu não vou ter uma ventilação, vou ter aumento de temperatura, que, como eu tenho muitas plantas, eu acabo formando um microclima, né? Muito sombreamento, então vou ter alta umidade, e essa questão aí de alta temperatura. Então, tem o favorecimento aí de formação dessa doença. Né? Geralmente a gente tem usado aí 45 mil sementes para ir mais de um porte mais baixo e 40 mil sementes para ir dos portes mais altos. O controle dela é com fungicida, geralmente a gente tem usado um triazol mais tubulina. A aplicação ali praticamente é uma receita de bolo, que é feita aos 35 dias depois do plantio, tá? Não é depois de emergido, porque, como vocês podem observar, a alternária, ela vem de baixo para cima, né, na planta. Então, eu faço aos 35 dias de plantada, eu tenho a lavoura ainda sem fechar a rua, então eu consigo atingir o solo, consigo fazer esse controle aí das folhas do bacheiro, ficar mais sadia. Aqui se observa que a gente não fez a aplicação de fungicida no momento certo, ela está começando a subir, né? As características dessa alternária são esses pontos pretos com esse ar amarelado em volta, né? Então é bem fácil distinguir ela. A gente tem aqui, ó. Então, assim, e outra coisa, quando eu lá atrás, quando eu não fiz um planejamento adequado, tive que entrar com herbicida de folha larga em pós-emergência, causei a fito, sabe que a gente, qualquer injúria aí na folha é uma porta de entrada para a doença. Então, se eu fiz o planejamento certo, não precisei entrar com esse herbicida, eu não causo injúria. E também eu tenho uma porta de entrada a menos aí para alternar. Então, aqui é uma lavoura que a gente observa, o bacheiro dela. Se olhar por cima dessa lavoura aqui, ó, eu não vejo doença alguma, tá? Linda. Mas quando eu abaixo, olho no meio da lavoura, o que está acontecendo? O bacheiro dela praticamente já estou perdendo pela alternária. Então, é só um exemplo, né, que está acontecendo. Mais fotos, ó, pela mesma lavoura aqui, ó. Daqui para cima tem uma planta sadia. E aqui embaixo já vou perdendo o bacheiro. Tá ok? Aqui, ó, já é um pouco mais desenvolvido. E aqui a gente observa, ó, que a planta começou a encher o grão, a alternária já começou a subir. Em todas as plantas. A alternária já começou a subir, já tem um pouco aqui no caule, já começou a subir, certamente vai prejudicar o enchimento de grão, porque eu tiro a área verde, a área fotossintética, então, certamente, a energia que meu grão precisa para estar junto aí e encher o grão, eu não vou ter. Uma outra doença que a gente tem aí de importância é o mofo branco, esclerotina esclerótico, não é tão forte nas regiões de alta temperatura, um pouco mais de baixa temperatura aí, quando eu tenho menor 18 graus, fico temperatura abaixo de 18 graus aí por mais de 72 horas, então, com alta umidade. Então, o controle químico dela é de carberdazinho, o Buscalida é um participativo recentemente novo aí no mercado, o pessoal de feijão tem gostado bastante, né, da utilização desse
desse herbicida, aliás, fungicidas, para esse controle, e a gente tem que fazer o controle integrado, né, com a parte biológica. Então, a gente tem usado o tricoderma, tá? Tanto o Harziano ou o Asperello, e é sempre bom associar o controle químico com o biológico. Que geralmente isso aqui vem mais de curativo, tá? A questão do mofo branco, ou preventivo. E o tricoderma e o controle biológico, ele tem uma ação um pouco maior dentro da cultura, né? Ele vai se multiplicando, se eu tiver as condições necessárias, e eu vou fazendo esse controle aí por um ciclo mais longo, sem ter que ter uma reentrada para aplicação e é um custo maior, né? Então, ali, ó, como eu falei, a cultura em fase reprodutiva, em R5.2 e R6, é geralmente onde vai começar a aparecer mais essa doença. Então, é aqui, ó, R5.1 até R6, eu tenho mais aparecimento da doença. Aqui é uma foto representando bem o que causa essa sclerotínia, né? Então, a questão do mofo branco, é bem observável. No capítulo aqui, ó, observe que ela acabou com o capítulo, então eu perdi esse capítulo, perdi uma produção, né? Então, é sempre importante estar avaliando o histórico da área, se eu já tive mofo branco, se eu nunca tive, saber as culturas que já foram, se for feijão, se foi soja, enfim, quaisquer culturas que possam estar fazendo essa doença, se eu já tenho histórico, evitar o plantio de girassol na área, ou se eu fizer o plantio, eu tenho que ficar atento e fazer aí os preventivos na aplicação para a questão do mofo branco. Então, aqui, pessoal, isso aqui é uma lavoura de sucesso, ó, mostrando para vocês. Aqui, ó, a gente tá aí, ó, lavoura limpa, sem doença, correta aplicação, distribuição de planta fenomenal, planta verde, bem nutrida, tá aí sem deficiência de boro, né? Então, aqui a gente já passa, ó, uma cultura também, já vai ali, ó, começou na polinização, no enchimento de grãos, e a doença alternária, que se eu não tivesse feito o manejo de fungicida correto, eu não teria essa lavoura tão sadia dessa forma. Aqui, ó, um pé de girassol bem sadio, já está em R5.4, R5.5, e a alternária ainda não começou a se manifestar. Tá ok? Então, essa é uma lavoura de sucesso. É uma planta aí que certamente vai entregar seu potencial máximo de produção e certamente a gente vai ter uma produtividade muito alta aí dessa cultura. Uma das coisas que os produtores têm reclamado o girassol não me deixa palha sobre meu solo, eu preciso de um solo coberto, né? Essa questão, eu preciso deixar aí um consórcio para o meu boi comer na terceira safra. Então, a gente tem feito aí vários testes, o girassol ele pode ser consorciado sim com braquiária, né? Eu só tenho que tomar cuidado para evitar que essa braquiária tome conta do meu sistema e ela saia do meu objetivo, que é produção de girassol e não produção de braquiária. Muitas vezes a gente vê o girassol lá no final do ciclo escondido no meio da braquiária. E a gente sabe que, como qualquer planta, as duas vão competir por água, por nutriente. E assim, é importante a gente levar a braquiária. Então, é fácil o travamento da braquiária. Eu vou utilizar ali um produto de folha estreita. Faço o travamento dela ali com 4 a 5 perfilhos. E eu consigo realmente poder ter um consórcio de sucesso. A gente observa aqui, ó, o girassol consorciado aí com braquiária. Depois da colheita, a área fica assim, ó. Essa é uma área aqui extremamente arenosa, que eu vou ter a cobertura de solo para minha próxima cultura, que vai ser a soja, e vai ficar show de bola, né? Então, assim, é muito importante a gente poder ter esse consórcio. Muda um pouquinho o manejo, muda um pouquinho o jeito de a gente olhar para a cultura, mas não é difícil de trabalhar. Então, aqui foi utilizado o girassol, aí o produtor adaptou na plantadeira ali, uma caixa de semente que jogou bem no meio braquiária, tá? Então, ela veio bacana. Ou eu posso jogar a braquiária à lança antes do plantio, fazer o plantio, a braquiária vem também. Então, assim, são formas de utilizar a braquiária que a gente tem que entender o manejo.
Muitos produtores aí vão entrar com boi depois da cultura do girassol, até por ela ser uma planta de ciclo relativamente rápido, aí no máximo 120 dias, né? Então, um papel importante que a gente vem desempenhando com a cultura, né? Aqui a gente vai falar da colheita do girassol agora, da operação de colheita, mas do plantio à colheita a gente tem aí cerca de 120 dias no máximo aí, tá? Tem variedades que chegam a 100 dias, então é por isso que eu falei ali na hora do nosso planejamento qual híbrido eu vou plantar, qual época de plantio. Se eu estou entrando ali mais em março, chegando na época que eu vou ter um pouco menos de chuva, eu vou para o híbrido mais rápido, né? Porque quanto mais rápido ele terminar o ciclo, menos eu tenho chance de perder para déficit hídrico. Então, tá aí um capítulo de girassol, já em R9, já está na umidade ideal de ponto de colheita. Né? As indústrias, preferencialmente, preferem abaixo de 11%, porque é uma cultura com alto teor de óleo. Então, se eu coloco no silo esse grão aí com muita umidade, ele vai fermentar, e eu já trabalhei na indústria, né, como originação, e pega fogo realmente no silo. A gente perdeu aí os grãos que estavam no silo, pegou fogo, consequentemente a indústria dá um prejuízo aí, que não tinha feito o esmague do girassol, a gente perde muito óleo aí nessa questão. Então, aqui é só operação de colheita, tá? Aqui é uma plataforma Maísco, uma das que tem no mercado, aí, colhendo girassol, tá ok? É uma plataforma de girassol, uma girassoleira, ou eu posso utilizar a plataforma de milho ou a plataforma de soja, com algumas adaptações, né? Então, aqui é operação de colheita, pessoal, tá? Uma área aqui, ó, vocês podem observar que aqui não é consorciado. Depois eu tenho que passar ou um correntão nessa área aqui, ou uma grade, para evitar que eu tenha perfurações do pneu da minha máquina agrícola. E sempre observar a umidade de colheita, tá? A questão de impureza. E a planta de girassol, ela fica assim, ó. Após o meu ciclo aí, tá? Eu fecho. E é importante a gente ter a plataforma correta, a regulagem correta da máquina, para que a gente tenha uma alta produtividade e evite perder os grãos de girassol aí no campo. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Deixa aqui meus contatos, se alguém quiser entrar em contato depois, quiser mandar um e-mail, alguma dúvida, pedir apresentações, os artigos, né? Eu fico à disposição de vocês a partir de agora, para que a gente possa ter essas discussões aí das dúvidas, ok? Ok. Obrigada, Marcelo. Eu vou começar pelos questionários, pelas perguntas que foram enviadas, que foram feitas no período da inscrição. E quem mais tiver as dúvidas, podem escrever no chat ou então pedir a palavra aqui e fazer seu questionamento. O Osmar Rodrigo, da Uniaselv, pergunta: o girassol pode ser cultivado em solos arenosos? Grande Osmar, meu mentor do girassol, foi meu professor. Claro que pode. O girassol, por ser uma planta bem rústica, como a gente falou no início da apresentação, ele se adapta, assim, aos solos arenosos. A gente teve essa safra aí em solos até de 15% de argila, com atividade superior aos 33%. Então, a gente observou lá que o girassol possui uma raiz extremamente agressiva, então ele se adapta tanto ao solo argiloso, tanto ao solo arenoso. Então, é uma cultura que realmente pode ser feita ali em solos arenosos. Obrigada. Certo, Marcelo. O Roberto Bispo Neto está fazendo a seguinte pergunta: como cultura de grande importância, quais os principais problemas e entraves para a sua produção? E na Bahia, para quais usos mais se tem apontados os estudos, experimentos e resultados?
um dos principais fatores que o girassol não se tem cultivados aí em todo o Brasil é a presença das indústrias esmagadoras, né? Porque ele tem aí um grão relativamente leve, então, quando eu vou levando a produção dele um pouco mais longe dessas indústrias, eu tenho um custo de frete muito alto. Então, se eu tenho aí uma indústria próxima, eu consigo viabilizar, sim, essa produção de girassol e tais entraves. Outros entraves, a questão de outras culturas, né, com precificação dentro dessa questão. Então, a gente tem um milho hoje bastante precificado, o produtor recebendo muito bem. Então, o produtor tem arriscado um pouco mais, adentrado um pouco mais aí na janela de plantio, que não seria a do milho, e tem diminuído a área de girassol. Com relação à Bahia, eu não conheço nenhuma indústria esmagadora de óleo de girassol aí na Bahia, certo? Então, o principal uso que a gente pode ter aí é a questão da comercialização para o pássaro, né, que é um mercado que abrange todo o Brasil, mas aí depende de cada corretor, se a gente vai ter algum fomento, né, desse grão aí ou não, porque os produtores eles costumam gostar de segurança. Eu falei que os produtores podem fechar ou não, mas é importante, eu não vou plantar um girassol sem saber para quem eu vender, né? É importante eu, pelo menos, conhecer o mercado, saber se eu tenho para vender ou não, ok? Certo, obrigada. Oscar Hartmann, ele pergunta por que a cultura do girassol é pouco cultivada em Santa Catarina? Uma das questões ali do sul é a questão da época de plantio. A gente tem um ciclo de cultivar do girassol, do cultivo do girassol muito, muito curto, né? A gente, por exemplo, agora está sendo plantio lá e a gente teve geada, então o girassol, a questão ali de ciclo mais longo, eu não consigo, porque eu já perdo um pouquinho a janela de plantio da soja, então os produtores optam por outras culturas que sejam um pouco mais rápida. Em Santa Catarina, a gente tem a questão do girassol de pássaro, principalmente o cultivo de girassol no Rio Grande do Sul, que a gente tem uma esmagadora de girassol, lá em Giruá, né? Então a gente tem essa questão aí também de logística que pesa muito, né? Ok, obrigada. O Tito Lívio, do Centro Quitezeiras, tem a seguinte pergunta: qual o melhor consórcio para a cultura do girassol? A gente pode fazer ou consórcio com braquiária rosiziense, né, que é uma braquiária que apresenta a folha um pouco mais fina, não vai dar aí uma formação de touceira tão grande. Posso fazer o girassol consorciado com outras culturas, com crotalária, mas a gente tem que tomar cuidado. Quando eu vou levar esse produto para alimentação animal, farelo, se eu tenho essa semente crotalária no meio, é perigoso, né? Então, eu faço a intoxicação dos animais e é muito importante observar, né? Então, minha indicação, Marcelo Marquezine, é girassol com braquiária, tá ok? Ou girassol com estilosantes, né? Que aí seria uma cultura, o estilosantes é um pouco menos demorado, ele não vai fazer uma competição tão alta com o girassol. Obrigada, Marcelo. Joyce Gabriela Moraes Cardoso pergunta em qual tipo de clima o girassol melhor se desenvolve. O girassol se adapta bem ao clima de cerrado, né? A gente tem aqui temperaturas aí entre 25, 35 graus. Hoje essa semana a gente passou dos 40 aqui, mas esse clima aí é um pouco mais favorável, mas ele apresenta ampla adaptabilidade aí. É uma cultura que a gente consegue se adaptar bem. No sul está plantado agora, e lá um pouco mais ameno, ele vai bem também. O Luiz Carlos, da UFOB, está perguntando: quais os procedimentos pós-colheita para essa cultura? Se a gente pensar em pós-colheita, geralmente fazer ali a derrubada das hastes que ficaram, né? Eu faço correntão, ou faz com a questão de uma niveladora
fechada para poder derrubar. E quanto aos grãos, você pode optar ou para entregar direto na indústria, né, colhe, carrega o caminhão, leva para a indústria, ou você faz a armazenagem no seu silo, né? E aí, se você tem a braquiária e quer colocar o boi no sistema como terceira safra, seu pasto, seu talhão ali já tem que estar preparado para isso, para fazer a entrada dos animais, ok? Ok. Carla Vitória Ferreira do Nascimento. Quais são as maiores dificuldades, tanto na produção como na colheita do girassol, e qual é a melhor época para a realização do plantio? A época de cerrado, ou a melhor época de plantio é de 25 de fevereiro a 15 de março, né? Então, varia de situação a situação. São Paulo vai plantar um pouquinho até mais abril ali, né? Que a gente tem um regime de chuva um pouco mais tarde. O girassol no sul foi plantado agora. Vamos dizer assim, dificuldade. A maior dificuldade que a gente tem seria aí o controle de doenças quando eu não tenho uma pessoa aí que conhece da cultura, que não vai saber o fungicida mais indicado. Ou é questão de plantas de folha larga, né? Plantas daninhas de folha larga, que eu não tenho os herbicidas de pós-emergência aí já bem característico do girassol. Então, eu tenho um pouquinho de dificuldade nesse controle. Na colheita, a dificuldade é da logística, né? Se eu não vou armazenar na propriedade, eu tenho que levar até a indústria. E pode ser que no pico de colheita, como eu tenho muita gente colhendo, muita gente levando na indústria, eu vou ter a questão de muita gente para descarregar, vai formar fila, e pode ser que meu caminhão não volte a tempo para eu conseguir fazer o descarregamento da máquina ali, ok? Ok. O Jonathan Valdeci, da Universidade Federal do Pampa, em Itaquí, Rio Grande do Sul, tem a pergunta: como fazer o controle de insetos pragas na cultura no momento da floração da cultura do girassol? O girassol, ele vai ter ali mais ou menos 1,80 m, 2 metros no momento da floração. E se eu tenho a presença de pragas, o ideal é que eu faça o controle utilizando aplicação aérea, né? Porque se eu faço com pulverizador, geralmente os pulverizadores, eles não têm uma altura e que a cultura fique no vão livre. Então, eu vou ter vai decepar os capítulos, então eu vou perder ali 10% dos capítulos da área. Então, a recomendação que a gente faça via aéreo, né? E em termos de custos, hoje, a aplicação aérea está praticamente próxima aí da aplicação com os pulverizadores terrestres, né? Certo. Marcela, tem uma pergunta puxando um pouco para esse lado aí de pragas. Você, assim, nessas áreas que você anda acompanhando, você vem tendo muito problema, assim, com as pragas de duas pernas, digamos assim. O pessoal que a gente vê muita reportagem, muitas informações de pessoas que acabam entrando, né, nas áreas privadas para poder fotos ou coisas do tipo, e acaba dando problemas, né, causando problemas. Você tem tido muito esse problema por aí? Então, a gente acompanhou algumas culturas, inclusive teve produtor aqui que fez cobranças, né, para tirar foto. Um produtor cobrando R$10, e ele tinha aí a presença aí de mais ou menos 250 pessoas para tirar foto. Então, o girassol ali, com uns 10 dias, ele pagou a semente só com fotografias. Lógico que muita gente não tem a consciência de ir lá tirar foto, ter uma paisagem bonita, mas a pessoa quer arrancar o capítulo, quer arrancar a planta, quer entrar de carro no meio da lavoura. Então, a gente pede que quem quiser tirar foto, pode ir à vontade. Acho que os produtores não proíbem, mas a gente tem que cuidar, né? Tem que cuidar como se fosse a nossa casa, porque é dali que sai o sustento de muitas pessoas. E mesmo que eu perca um capítulo, eu estou perdendo produtividade, estou perdendo dinheiro, né? Certo. Glicério Gutenberg. Olá, boa noite, Marcelo. Sobre a precipitação, qual seria mais ou menos uma média de demanda hídrica, já que os períodos de chuva são distribuídos em épocas diferentes e em regiões diferentes? Glicério, muito boa sua pergunta. A demanda hídrica entre 400 e 700 milímetros, né? O girassol
já tem sua produção aí já praticamente garantida. Lógico que bem distribuídos durante o ciclo, mas em torno de 500 milímetros ali, 600 milímetros, fica ok para o girassol. Boa noite, gente. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Umas perguntas, na verdade. Pois não. À vontade. Marcelo, você... Parabéns pela apresentação, primeiramente, né? Foi uma excelente apresentação. Deu para absorver muita coisa, né? Você citou aí, logo de início, dados da Conab, né? E o girassol, ele tem uma ampla adaptabilidade, né? Você citou aí. E apresenta adaptabilidade em várias condições climáticas, né, do Brasil. Mas, no entanto, a gente, segundo os dados que você apresentou aí também, temos apenas 5 estados produtores, né? Sendo que deles está o Mato Grosso e o Goiás. Não é uma cultura muito difundida no Brasil, né? Apesar de ser bastante adaptável, né, ao clima. O que eu gostaria de saber é isso, né? Por que você acha que ela não é tão difundida assim entre os estados brasileiros, né? Se apresenta, não apresenta, na verdade, né? Um retorno não rentável, e talvez seja por isso que os produtores não queiram produzir o girassol? Lucas, a principal entrave que a gente não tem em todo o Brasil é logística, né? Que eu preciso ter uma indústria ou para quem eu vou entregar próximo. Lógico, se eu tenho um nicho de mercado de pássaro, eu consigo uma remuneração maior desse grão e eu consigo transportar ele por distâncias maiores. Mas ele tem um peso relativamente baixo. Então, o frete fica muito caro se eu tenho que levar ele a mais de 400 quilômetros. Hoje o frete aí vai sair mais ou menos R$10 por saca, se eu estou aí uns 300, 400 quilômetros do meu ponto de entrega. Então, se eu vendo ele ali a R$70, eu já perco R$10 só no frete. Então, uma das coisas desse entrave é essa logística, né, que hoje é a questão mais difundida, esses grãos negros, né, esse nicho de mercado. E outra coisa, o nicho de mercado de pássaro não é um nicho de mercado tão grande. Ou seja, se muita gente plantasse, seria, vamos dizer assim, em todo o Brasil posso plantar pássaro, vou ter remuneração maior, mas o nicho de mercado não é tão alto. Então, a gente não tem tanto passarinho para comer muito girassol. Então, eu quero dizer assim, vai sobrar grão no mercado, consequentemente, eu caio minha remuneração, e aí eu vou, no próximo ano, eu não vou ter plantio da cultura, né? O produtor não vai querer plantar num preço tão baixo, né? Então, assim, o produtor realmente ele ganha dinheiro com o girassol. Se a gente pegar a janela de plantio, algumas culturas oferecem um risco muito grande. O girassol tem essa segurança, é mais essa questão de logística mesmo, né? Que é essa questão do girassol. Certo, entendi. Obrigado, meu querido. Ok. A auxiliadora tem uma pergunta. Pois não. Após o fechamento do ciclo, o solo está preparado para a próxima semeadura ou é necessário vazio sanitário? Não, o girassol não tem vazio sanitário por enquanto, né? Então, fechou o ciclo. Se eu quiser fazer um plantio de pivô, eu posso fazer, né? Então, tanto é que agora eu tive girassol de plantio, teve o plantio em março e colheu agora em junho, julho, né? E eu fiz plantio novamente lá em primavera, a gente fez na terceira safra, que é o girassol irrigado, né? Então, tá tendo girassol lá, a gente vai colher daqui 2 a 3 semanas aí. Certo. O Roberto, Glicério, Lineker e a Mary parabenizam pela apresentação. A Raquel bem pergunta qual o melhor TS visando percevejo castanho. Visando o percevejo castanho, algumas empresas têm alguns produtos, né, que dizem fazer o controle. A gente tem utilizado aí o controle biológico, né, para percevejo, tá? Ou tem alguns produtos químicos aqui, que é o Presence da FMC. Então, assim,
pode fazer esse controle, principalmente no suco. Mas como é uma praga aí que é um controle bem difícil, porque ela está abaixo do solo, acaba que não vai resolver muito. E a gente tem feito uns outros testes aí na região, mas que não são de sucesso. Então é importante conhecer. Um dos, vamos dizer assim, tratamentos melhor seria revolver o solo, trazer esses percevejos aí para cima, para a superfície, e eles aí sofrem muito com a questão do calor, né? Certo. Obrigada. Outra perguntinha. Vai, Lucas. Marcelo, Oi. minha pergunta é o seguinte: em qual estágio de desenvolvimento do girassol não pode faltar água? Que no caso o estresse hídrico prejudicaria a produção de óleo? Nenhum, né? O importante é que tenha durante todo o ciclo, mas ali no meu enchimento de grão, né, o importante é que eu tenha umidade no solo, tá? Para que eu possa estar trabalhando assim. O girassol ele define a produção muito cedo, ali em torno dos 14, 20 dias depois de emergida, ele está definindo a produção, né? Mas para essa questão de óleo, o ideal é que eu não tenha, durante o ciclo, um estresse hídrico muito grande. Porque aí eu vou perder folha, vou perder essa questão de área fotossintética, né? Então, tudo isso contribui. Ali no momento do florescimento, seria ideal eu ter umidade, e no enchimento de grão, tá com essa umidade, que aí eu consigo ter um girassol aí com amêndoa totalmente preenchida, e eu evito ter grão xoxo dentro do capítulo, né? E aí, consequentemente, eu tenho um teor maior de óleo. Essa safra de sofreu um pouquinho com esse teor de óleo, porque foi, teoricamente, uma safra um pouco mais seca, mas que o girassol se comportou bem e apresentou grandes resultados, né? Certinho, obrigado, Marcelo. Bom, o Luiz Silva tem 3 perguntas. Primeiro, ele dá boa noite e parabeniza pela apresentação. E serão 3 perguntas. Vamos fazer uma por vez, fica mais dinâmico. Qual o melhor tipo de silo para armazenar os grãos tipo negros? A gente pode fazer nos silos normais, né, que a gente tem aí. A gente pode fazer também armazenamento daqueles silo bag, que é um silo de lona, né, no chão. A indústria que tem próximo aqui, a Campo Novo do Parecis, faz tudo em silo bag. Ou nos silos aí normais que a gente tem para armazenar qualquer grão, né. Só tem que tomar cuidado na armazenagem desse grão, se eu vou estar colhendo ele na umidade correta, né, para evitar a fermentação e, consequentemente, o fogo, né, no grão. Certo. A segunda pergunta é: qual a melhor recomendação de híbridos para uso ornamental? Não tenho um híbrido próprio para ornamento, né? Então depende muito do que ele quer. Posso plantar os híbridos comerciais e aí eu tenho uma flor bonita, ou eu conseguir semente do girassol vermelho, enfim. A gente vai ter aí algumas características, não tem um híbrido definido para ornamentação. Alguns sites aí vendem semente do girassol um pouco mais, ele fica um porte menor, pode ser plantado em vaso, de outras cores, então é importante a gente estar observando aí cada necessidade, né? Mas o girassol comum em si fica muito bonito, né? Verdade. A terceira pergunta, ainda do Luiz, é: mediante a sua experiência em campo, você acha mais eficaz a aplicação do MIP, que é o manejo integrado de pragas, ou recorrer aos métodos tradicionais, aplicação de herbicidas, fungicidas e etc., tendo em vista a situação, uma grande área na qual o girassol seria para a produção de biodiesel? O MIP é sempre importante adotar em qualquer cultura, tá? Manejo integrado aí, e a gente vai atingir esse equilíbrio não numa só safra, mas eu tenho que adotar em todas as culturas, que eu acabo conseguindo um controle. Lógico que se eu tenho uma alta infestação, eu preciso estar entrando com um controle um pouco mais rápido, um pouco mais de contato, que eu possa diminuir, né? E posteriormente eu fazer o controle com alguns produtos, vamos dizer assim,
não sintéticos, né? Que químicos todos eles são não sintéticos, né? Essas moléculas sintéticas. Eu posso fazer a questão de biológico, aí eu utilizo vírus, utilizo alguns fungos, utilizo bactérias. Então, assim, o manejo é sempre importante. O girassol para biodiesel já surgiu lá atrás, quando a gente tinha etapa 1 do biodiesel. Seria, né, pessoal, vamos plantar girassol, que vai para biodiesel e tal, mas o girassol é um óleo especial. Tanto é que se a gente for no supermercado, vai olhar na gôndola, o girassol é relativamente bem mais caro que um óleo de soja, né? Então, fica muito caro eu fazer o biodiesel com ele. Então, não é viável. Então, seria assim, em último caso, eu fazer o biodiesel de óleo de girassol. Ok. A Pri Santo pergunta qual o tempo máximo de armazenamento da semente de girassol? Pri, boa noite. Armazenamento de semente é uma coisa assim, bem complicada. Dentro das condições adequadas, eu diria que a gente poderia armazenar em 1, 2 anos, tá? Mas aí em câmara fria, refrigeração. Então, é sempre bom estar buscando a armazenagem adequada, né? O ideal seria eu ter uma semente de uma safra para outra, mas a gente sabe que nem sempre é possível, tá? Com essa produção aí, a gente tem estoque, então não pode jogar fora uma semente viável, e a gente busca sempre estar armazenando ali em câmara fria, né? Controle de umidade, que a gente consegue armazenar bem essa semente, ok? Lógico que fora desses parâmetros, a semente vai perder qualidade a cada dia, né? Então, a gente precisa saber onde armazena e como armazena. Ok. Roberto Neto faz um comentário que na UFRB é conduzido um experimento anualmente. Ainda até onde li, existem até agora 10 trabalhos publicados variando as variáveis em estádio, eu acho, não sei. Esses ensaios devem ser os ensaios da Embrapa. Pode falar. Não, à vontade. Então, esses ensaios devem ser os ensaios de condução da Embrapa, né? Eu conduzi por 2 anos os ensaios aqui em Campo Novo, no IFMT, junto com a equipe do grupo de pesquisa em fitotecnia, do IFMT Campos Parecis. São híbridos que a Embrapa traz todos os anos, a gente conduz, mas que não tem no mercado, né? Acaba sendo um experimento só por ter mesmo, né? Então, acaba não sendo de grande importância esse experimento, que a Embrapa não traz para o mercado os híbridos que ela tem cultivado. Pelo menos até agora, nenhuma empresa conseguiu ou licenciou o híbrido da Embrapa para ser lançado no mercado. As empresas, geralmente, de girassol, trabalham com a sua genética própria, né? Ok. Josemar Júnior pergunta, em relação às doenças, é realizada aplicações preventivas ou a cultura é tolerante à maioria das doenças? Alguns híbridos são mais tolerantes ou menos tolerantes, depende do híbrido que a gente vai utilizar. Mas, como eu falei, a gente deve fazer aplicação ali para alternária bem preventiva, ali aos 35 dias de plantado, antes que o girassol feche a linha de plantio, que realmente é para que a gente faça a prevenção nas folhas do bacheiro, que é de onde a principal doença, que é a alternária, vai começar. Então, a gente já começa a tratar a doença antes dela existir, vamos dizer assim, né? Aplicação preventiva é sempre recomendado, ok? Uma pergunta, Marcelo. Ok. Pois não. Marcelo, assim, nas melhores condições de cultivo, né, e tendo um híbrido, né, de uma genética boa e tal, um capítulo chega a ter quantas sementes? O capítulo varia muito, ele pode ter de 6.000 a 10.000 sementes, tá? Então, depende muito aí
de qual híbrido a gente está utilizando, material, tamanho do grão. Se for um girassol confeiteiro, eu vou ter menos grãos. Mas está em torno disso aí, 6 mil grãos, 5 mil grãos por capítulo. Obrigado. O Roberto pergunta, Marcelo, com relação às diferentes condições edafoclimáticas e suas interferências na produção, o cenário nacional está no patamar de produção mundial? E caso não esteja, em sua opinião, quais os principais fatores que atrapalham? Como falei no histórico, o Brasil não praticamente ele é muito pequeno na questão do girassol a nível mundial, né? Hoje os principais produtores são Ucrânia e Rússia. Os principais fatores essa questão é logística, a quantidade de culturas que a gente tem aqui no Brasil, né? Campo Novo, a gente pesar Campo Novo aqui para a segunda safra, numa época de plantio de girassol, eu tenho feijão mungo, eu tenho milho pipoca, eu tenho chia, eu tenho grão de bico, eu tenho feijão calpi, tenho feijão carioca, tenho milho, enfim, nós temos uma diversidade, um país que possui uma diversidade muito grande de cultura. Então, esse mix talvez não faça com que a gente não aumente essa questão do girassol. Lógico, a gente já teve picos muito altos de plantio de girassol a nível nacional, mas essa cultura foi decaindo um pouco, até porque no momento que a gente teve essa produtividade, essa área plantada tão alta, as indústrias não tinham capacidade de absorver toda essa produção, então o produtor perdeu um pouco aí de dinheiro, e o manejo foi aí se adequando ao longo do tempo. O Osmar Rodrigues fez a primeira pergunta aí, cara. Ele é um dos grandes responsáveis pelo aumento da produtividade de girassol aqui no Mato Grosso. A gente conseguiu fazer um manejo bem bacana depois que ele entrou na Parecis, que é a indústria aqui de esmague de girassol. Então, assim, depois que esse manejo adequado realmente foi feito, a gente consegue produzir aí. Hoje mesmo eu estava conversando com o produtor de manhã, ele relatou que chegou a produzir 53 sacos brutos em um talhão de girassol, 53 sacos por hectare. Lógico, isso não é uma realidade aqui da produção do Mato Grosso. Quando a gente colhe 30, 35, 40 sacos, a gente tem aí uma produtividade aceitável para ótima, né? Certo, obrigada. O Alexandre tem a seguinte pergunta: é possível... Alô? Marcelo? Oi, agora eu estou escutando. Certo. Olha, o Alexandre fez a seguinte pergunta: é possível aumentar a produtividade com a colocação de caixas de abelha na lavoura de girassol? Boa noite, Alexandre. Está aqui pertinho de mim, Campo Novo, né? Alexandre, é possível sim. A gente observa que a abelha é uma das polinizadoras mais presentes aí na questão de girassol, por mais que alguns trabalhos dizem que sem abelha a gente vai ter a mesma produção. Mas eu acho que quanto mais abelha, eu vou conseguir polinizar mais, vou conseguir polinizar meu centro. Lógico que, assim, dentro das condições adequadas, eu tenho ali a questão de um tempo aberto, na época de polinização, eu vou ter o sucesso, assim, com as abelhas, né? Então, realmente é impossível eu aumentar a polinização e aumentar também a produção de mel, né? Então, eu tenho dois nichos aí de mercado. Oi, Marcelo, boa noite. Obrigada. Boa noite. É Reniele. Oi, Reniele. Eu entrei já no início da sua apresentação e eu vi que você estava falando da utilização de pré-emergente. Se eu não me engano, você falou que a gente pode usar tanto o Imazetapir quanto o Flumizin, né? É isso? Posso. Você já fez algum ensaio com o Zetamax? Se dá alguma fita, alguma coisa na área?
Ainda não. A questão de Mazetapi é importante a gente frisar que eu preciso do girassol resistente, mas o Zetamax ainda não fez esse trabalho, tá? Se puder fazer, será bem-vinda, viu? Ah, entendi. Agora eu vou atuar aqui na região de Campo Novo, aí por isso que eu perguntei. Tá ok, E eu então. ainda não trabalhei com girassol, e parabéns aí pela apresentação, me tirou bastante dúvidas de bastante coisa que eu não entendia. E muito obrigada. Ok, seja bem-vinda de volta. Obrigada. Tá. Uma perguntinha aqui. Pois não. Marcelo, como você usar dessecante para a colheita do girassol? Na segunda safra, aqui em Campo Novo, a gente, na região do Chapada do Parecis, e em Goiás, a gente não utiliza a questão da dessecação. No Rio Grande do Sul, por uma questão de ciclo, né, que eu preciso antecipar um pouco mais o ciclo, eu vou ter uma cultura posterior ao girassol, que é a soja, a gente tem utilizado, sim, a dessecação. Tá? E em Primavera do Leste, a gente vai fazer a utilização da dessecação de girassol, também por essa questão de ciclo, né, que eu já começo a entrar na janela de plantio de soja, para não ficar muito atrasado para a próxima cultura. Mas eu faço sim a dessecação, sem problema nenhum. Obrigado. E a última perguntinha. Quais são as novas tecnologias da cultura do girassol? Vocês aí da Nucid, vocês trabalham com melhoramento genético também? A gente tem um melhoramento genético muito grande, né? A nível mundial, nosso melhoramento genético. A nova tecnologia de girassol é questão de aplicação do Imazetapir em pós-emergência, né? Que é o que surgiu. O girassol ele não aceita muita modificação genética, até por ser uma planta que vai para alimentação, o que o senhor olha é a questão humana, então não se faz muita questão dessas partes mais genéticas, né? Como o milho RR, enfim, as outras culturas. Certinho, obrigado. Ok. Alguém mais tem algum momento, alguma dúvida, algum comentário? Fiquem à vontade. Fique à vontade para as perguntas. Acho que não. Não? Estão tímidos. Ok. Então, em nome do DA, né, eu agradeço, Marcelo, por sua disponibilidade em passar o seu conhecimento para nós. Com certeza foi muito enriquecedor e tenho certeza que esclareceu muitas dúvidas também. Eu sei que o Lucas deve ter te perturbado bastante para conseguir. Então, eu agradeço em nome do DA por isso. E ficamos à disposição para o que você precisar também. Ok, eu que agradeço o convite. Lucas, quer falar alguma coisa? Eu agradeço o convite de vocês, do Lucas, Certo. né, de todos aí da FOB. E disposições aí para qualquer dúvida, se precisar dos artigos, alguma ajuda, a gente está à disposição. Marcelo e a todos, né? Obrigado, Obrigada. Marcelo, primeiramente, né, por aceitar o convite e disponibilizar um pouquinho do seu tempo, né, para passar um pouco de conhecimento para nós, tanto como discente, produtores, né, e pesquisadores também. E nosso muito obrigado, viu? Estamos aqui à disposição, tanto o diretório acadêmico como a UFOB também. E qualquer coisa, só bater o Nextel, chamar no WhatsApp e estamos à disposição, certinho? Obrigadão pela palestra. Ok, eu que agradeço. Até mais. Obrigada, gente. Boa noite. Oi, até mais.